Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 20 e o versículo 32. Mateus, capítulo 20 e o versículo 32, amém? Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está perguntando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, é que o que eu e você quer que Ele faça, meus irmãos. Então, onde você se encontra, meus irmãos, que você fale para Deus o que é que você quer, meus irmãos. Porque Ele está perguntando para mim e para você o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Onde é que você está aí agora, meus irmãos? Vá falando com Ele, meus irmãos. Fale o que é que você quer, meus irmãos. Fale o que é que você deseja, meus irmãos. Porque Ele está perguntando, meus irmãos. O dono do milagre está passando hoje por aqui, meus irmãos. E está perguntando para mim e para você o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Eu não sei o que você está passando, meus irmãos, mas Deus sabe, meus irmãos. E Ele está perguntando o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Então vá perguntando, vá falando para Ele o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Vai abrindo a tua boca aí, meus irmãos. Vai falando para Ele o que é que você quer, meus irmãos. Porque Ele vai fazer o que você tanto quer, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Vai falando com Ele aí onde você se encontra, meus irmãos. Porque Ele está perguntando o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque hoje é dia de milagre, meus irmãos. Hoje é dia de resposta para mim e para a tua vida, meus irmãos. E onde você se encontra aí, meus irmãos, vai falando com Ele, meus irmãos. Diga o que é que você quer que Ele faça, que Ele vai fazer, meus irmãos. Porque Ele está perguntando o que é que eu e você quer que Ele faça, meus irmãos. Então que você aí, onde você se encontra, abra a tua boca agora e fale para Ele. O que é que você tanto quer, meus irmãos. O que é que você tanto deseja, porque Ele vai fazer, meus irmãos. Porque o que para mim, para você é impossível, meus irmãos, para Deus é só questão de tempo, meus irmãos. Porque muitas das vezes você estamos passando por algo, por situações que a gente acha que é impossível. É impossível para mim e para você, meus irmãos, mas para Deus, meus irmãos, é só questão de tempo, meus irmãos. Porque quando Deus quer fazer na tua vida, meus irmãos, Ele faz a qualquer hora, meus irmãos. Porque Deus, Ele não deve satisfação para ninguém, meus irmãos. Quando Ele quer operar na tua vida, Ele faz a qualquer momento, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Que quando Deus quer operar na tua vida, meus irmãos, não tem ninguém que possa impedir, não, meus irmãos. Porque Deus é fiel na tua vida, meus irmãos. E quando Ele quer fazer na tua vida, Ele faz, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo. E Ele hoje está perguntando o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Então, abra a tua boca aí e fala para Ele. Vai falando com Ele agora. Fala o que é que você tanto quer, meus irmãos, que Ele vai fazer, meus irmãos. Porque Ele está perguntando aqui na palavra dEle, meus irmãos. O que é que você quer. Então, que você abra a sua boca para falar o que é que você quer, meus irmãos. Porque a gente de boca calada, a gente não recebe nada não, meus irmãos. A gente não ganha nada não. A gente tem que abrir a nossa boca para falar com Deus, que Ele quer ouvir a minha tua voz. Ele quer ouvir de mim e de você, que é o que você tanto quer, meus irmãos. Então que você abra a sua boca e fale para Ele o que é que você quer, meus irmãos. Porque Ele está perguntando porque Ele vai fazer, meus irmãos. Porque hoje é dia de milagre, meus irmãos. Hoje é dia de Deus operar na tua vida, meus irmãos. Então que você ainda, você se encontra, vá falando com Ele, meus irmãos. Vá falando com o dono do milagre, meus irmãos. Vá falando com Ele. Porque Ele está perguntando e Ele vai fazer o que você tanto quer, meus irmãos. Porque só Ele para fazer o que você não pode, meus irmãos. Só Deus, meus irmãos, para fazer o que eu e você não pode, meus irmãos. Porque Deus é Deus, meus irmãos. E agindo Ele, quem impedirá, meus irmãos? Ninguém. Porque quando Deus quer operar na tua vida, meus irmãos, não tem ninguém que possa impedir, meus irmãos. Ninguém, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa tarde e um ótimo início de semana.